Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus bom. Deus maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Você já deu um aleluia para Jesus hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Satanás ficar com raiva e vamos dizer o melhor glória a Deus possível? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Josué capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Glória a Deus. Pedir aos nossos irmãos que nos ajude, não fique andando. Você veio a cultuar a Deus, você veio adorar a Deus. Dá para aguentar um pouquinho no seu lugar. Estamos na casa de Deus, amém? Não deixe o diabo fazer você perder o melhor desta reunião. Você veio para adorar a Deus e quer sair daqui mudado, amém? Graças a Deus. Versículo 5 diz assim: E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você puder, desça os seus olhos para o versículo 7 que diz: E o Senhor disse a Josué: Neste dia começarei a te exaltar à vista de todo o Israel, para que eles possam saber que, assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. Umadar, 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 Umadar. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Esta noite, irmãos, eu quero transmitir ao teu e ao meu coração algo que eu creio que Deus me disse que te dissesse nesta noite. Eu sei que você está já há tempo conosco aqui, nestes 8 anos que estamos com os nossos irmãos aqui, e a grande dificuldade do pastor é que eu estou todo dia aqui com vocês. Eu estou todo dia aqui com vocês. Então se for inventar alguma coisa, vocês vão saber, né? Esse é o grande problema. Se eu for falsear alguma coisa aqui, vocês vão saber, né? E esta é a dificuldade do pastor, né? Mas também, por outro lado, eu louvo a Deus, porque se Deus não me dá, eu não posso te transmitir. Se Deus não me entrega, eu não posso te entregar. Então isso se reveste de grande importância para mim. Outro sim. Hoje nós vamos falar sobre 3 etapas na vida de alguém que Deus fará grandes coisas. Primeiro, deserto ontem, santidade hoje e maravilhas amanhã. Você pode repetir comigo? Deserto ontem, santidade hoje, maravilhas amanhã.
Aleluia. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia Sagrada, ela é o livro de Deus, é interessado a nós, homens nessa terra. E ela está repleta de pessoas que experimentaram uma revolução da parte de Deus em sua própria vida. E eu sou daqueles que entendo que se o Senhor Deus fez ontem, Ele faz hoje e Ele faz amanhã. Porque no teu ontem Deus estava, no teu hoje Deus está, e no teu amanhã Deus estará. E o mais interessante é que você ainda não chegou no teu amanhã, mas Deus já está lá, preparando, aplanando e ajudando e fazendo aquilo que você precisa, e que eu também. Então fique tranquilo, o teu amanhã não será um desastre. O teu amanhã não será um desastre. E quando eu estava pensando, irmãos, sobre esta palavra, eu pude entender algumas coisas interessantes. Que Deus trabalha com etapas. E nessas etapas de Deus, não tem como pular uma etapa ou queimar uma etapa. É um processo que Ele determinou para todos aqueles que Ele um dia tem o desejo de utilizá-los. A etapa do deserto parece ser a mais difícil para todo o ser humano que se aproxima de Deus. E por ela ser a mais difícil etapa, nós queremos fugir dela. Jamais queremos a experiência adversa do deserto. Eu estou dizendo difícil, eu não estou dizendo impossível. Mas se você entender pela Bíblia, a etapa do deserto, ela é a mais abençoadora na tua e na minha vida. Eu não quero desertos, eu não quero dificuldade, eu não quero adversidades. Fique tranquilo. Porque querendo ou não querendo, os desertos simplesmente acontecem. E ninguém é esquecido por Deus nesta etapa desértica. E neste deserto, que é um momento adverso na sua vida, um momento que te causa temor e tremores, momentos desafiadores, este deserto é necessário. E quanto maior for o deserto, e mais longo temporariamente, maior será as maravilhas na tua vida. Se você reclamar no deserto, não vai mudar. Porque se você estiver num deserto e começar a reclamar, vem a tempestade de areia,
que pode piorar um pouco mais. Reclamar farão com que as feridas passem a doer com maior intensidade. Reclamar faz com que o clima do deserto se torne mais torrente, mais angustiante. Então, se você está num deserto, você precisa entender que Deus está te preparando para algo extraordinário. E não é somente Deus que sabe da necessidade de enfrentar este deserto por tua parte. Você também sabe, e Satanás também sabe. E se Satanás sabe que neste deserto é um momento de preparação de Deus para você, ele fará tudo para você desistir. Ele fará tudo para você falhar. Ele fará tudo para você morrer. Ele fará tudo para que seja mais doloroso possível. Mas não sabe ele que trabalhando desta forma, ele está forjando a tua vida e a tua musculatura espiritual para fazer a obra de Deus de uma forma eficaz. Aleluia. Nós temos um irmão nosso que teve a experiência do seu deserto. Ele nasceu numa época em que meninos do sexo masculino era proibido nascer. Aqueles que nascessem do sexo masculino eram jogados para os crocodilos do rio Nilo devorarem. Aqueles que nasciam nas famílias de Israel já nasciam com esta sentença. E ele nasce numa época desta. Para os pais, ao ver o infante nascido, era um grande desafio. Mas a Bíblia disse que os pais o viram nele algo diferenciado e resolveram tomarem uma providência de criar aquela criança, ainda contra a lei, ainda contra todos os ditames dos tiranos. Ao chegar o momento em que já não podia mais esconder aquela criança, eles tomaram uma decisão de colocar esta criança em uma arca e deixá-lo ali à beira do rio Nilo. Mas eles não estavam se desfazendo da criança, eles estavam estrategicamente colocando aquela arquinha de junco num lugar aonde a filha de Faraó vinha banhar-se no mesmo dia em que ela vinha banhar com as suas criadas. Na mesma hora eles deixaram aquela arquinha ali. E de repente aquela criança começa a chorar, e uma das criadas vai até lá e traz a arquinha, e dentro da arca está o pequeno infante chorando. A sua irmã Miriam ficou de tucaia para ver o que ia acontecer. E quando a filha de Faraó vê o menino e disse: isto é filho dos israelitas.
A irmã se aproxima e disse: você quer que eu vou buscar uma ama, uma babá, para cuidar da criança? Ela disse: vá. E ela sai e vai buscar a própria mãe para continuar a criação. Criou este menino até a idade em que foi entregue para a filha de Faraó, e ela então o adota. E este menino agora vai ter uma educação palaciana, melhores professores, Universidade de Harvard, melhores linguistas, melhores historiadores, melhor comida, melhor cama, melhor vestimentas, melhor nome respeitado já como criança. E ele cresce. E quando ele cresce e entende que ele não é egípcio. Diga para o seu irmão: você não é egípcio. Nem tem cara de egípcio. Ele entende que ele não é egípcio. E então ele pensa que poderia fazer alguma coisa pelo povo. É uma boa ideia. É uma excelente ideia. Mas uma excelente ideia fora da hora pode estragar todo um projeto. Não era a hora. Eu sei que no coração de muitos aqui repousa o desejo de fazer algo extraordinário por Deus e para Deus. Mas sem o deserto, você não está qualificado e nem capacitado para isto. Não tente queimar a etapa, pular a etapa. Na hora de Deus, as coisas acontecerão. E por uma morte de um egípcio pelas mãos de Moisés, ele foge do Egito. E ele vai viver 40 anos num pátio atrás do deserto. Você pode pensar comigo quantos pensamentos cruzaram a cabeça de Moisés? Como assim? O que me valeu toda a educação universitária que eu recebi para estar aqui num deserto, correndo atrás de uma ovelha e de outra? Como assim? Eu que fui general do exército de Faraó, estou aqui com uma vida de beduíno, esquecido. Eu tinha sonhos, eu tinha valor, eu tinha um nome, eu tinha isso, tinha riquezas, e agora não tenho mais nada. Tem um deserto. E 40 anos. Você já imaginou uma coisa como essa? São poucos os que tem aqui, né? Nós de 40, o restante é mais, mas nós de 40 são poucos. 40 anos. Para que tudo? Para estar aqui. Neste deserto por 40 anos, Moisés estava pensando que tudo resumia em correr atrás de ovelhas durante o dia e beijar a zífora à noite. Essa era a vida dele, um beduíno.
Não sabia ele que Deus estava trabalhando. Deus trabalha mais no deserto do que na cidade. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se você está no deserto, Deus está trabalhando na tua vida. Como Deus estava trabalhando na vida de Moisés? Deserto, solidão. Porque no Egito Moisés era paparicado. Ele saía na rua. Dá para ver o Moisés dando aquela passada assim pela rua? Semelhante eu quando era solteiro. Saía assim na rua, era de fechar comércio. Mas quase que eu digo por quê. Ele saía na rua e as pretendentes, cada uma se apresentava da melhor maneira e da melhor forma para tentar o quê? Fisgá-lo. Porém, as roupas que ele vestia, os banquetes em que ele era convidado de honra para estar presente, tudo isso se resumiu agora na vida dele em uma situação de solidão em um deserto. Você vai viver esse período quando ninguém te convida nem para funeral, não lembram de você para nada, e você só vê as fotos no store do Insta com o pessoal com aquela Coca-Cola estupidamente gelada e com aquela picanha que não foi o outro que prometeu, uma picanha de verdade, e você fica só salivando. E ainda muitas vezes aquele grupo que você pensa e imagina fazer parte programa uma saída para comer pizza e nem lembra de você. Não é fácil estar no deserto. Deserto é solidão. E agora para os solteiros, nenhuma menina olha para ele. É o mais feio da galera. Está em baixa publicidade. Nem colocando dinheiro consegue. Oh, é um deserto. E as meninas? A concorrência é grande. Você precisa desse deserto. Solidão. Mas ali ele estava desenvolvendo algo na vida dele que ele não sabia. Porque no deserto ele vem aprender convivências com seres diferentes. Você já ouviu falar sobre a serpente do deserto? Os escorpiões do deserto? Parece a Múmia 4, né? Rei escorpião, coisa dessa natureza. Ele vem conviver com esse tipo de animais peçonhentos, de picadas letais e fatais. Deus estava preparando ele. As maiores lições da vida não é em volta de uma mesa repleta de alimentos. A melhor e maior lição da vida é o prato vazio. É o prato
prato sem nada, é a mesa sem nada, é a despensa vazia. É quando você olha para a sua vida e vê o último rato da casa com a mochila nas costas e fugindo para não morrer de fome. É quando você abre a geladeira e só tem garrafa PET cheia de água. E não é nem água mineral, é torneral mesmo. E você disse: todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É a fórmula. Irmão, Ele não vai mudar a fórmula. Ah, mas é que Ele não me conhece, eu sou mais bonito, eu sou mais queridinho. Minha mãe pegou na minha bochecha e disse: bonitinho da mamãe. Não, não vai mudar. Ele trabalha desta mesma forma com todos. Convivência. Porque ali não tem como você eleger com quem você quer conviver. Outro sentimento que invade o coração dele: a inutilidade. Não existe algo mais terrível que mate o ser humano do que essa sensação de ser inútil. Essa sensação de não lavar uma roupa, não estender a cama quando levanta, não varrer a casa, não ajudar em... aquela sensação: que vai ser de mim? Ele está se sentindo inútil. Para que tanta preparação acadêmica? Para que tantas vezes que cheguei a destruir e derreter os neurônios da cabeça para poder resolver equações? Para que tudo isso? Estou aqui nesse deserto, não tem nada para fazer a não ser correr atrás dessas ovelhas. Poderia haver algo melhor. É um desperdício de uma pessoa como eu, num deserto como este. Se há um Deus nos céus, como a minha mãe dizia quando eu era pequeno, Ele me trouxe aqui para destruir a minha vida. Porque se eu estivesse lá, eu seria mais útil. Não é assim que pensamos? Ah, se eu fosse eu, seria mais útil. Inutilidade. Outro sentimento dentro desse deserto: não sirvo para absolutamente nada. E fica tranquilo, que o diabo ainda aumenta o som da música. Se você começa a cantar: não sirvo, não sirvo, não sirvo, o diabo vai lá e levanta um pouquinho, para que você ouça com mais clareza. Aí você vai ouvir que não serve, que não serve. E o diabo diz: é verdade, você não serve para nada. Se eu fosse você, deixava um escorpião desse te picar, ou uma serpente dessa, e pronto, acabou. Porque todas as vezes que você se sente inútil e não sabe administrar esse sentimento, você se levanta contra Deus. E se levantar contra Deus significa que você já mudou de partido. Você já está com o outro fala: bem-vindo aqui, junto, vamos junto. Você não serve, eu também não sirvo, nós não prestamos, então vamos nos abraçar aqui e nos acabar. Você não é inútil. Olha para o seu irmão, mas primeiro olha para ele. Olhadinha, vê se ele não está nervoso. Agora diga para ele: você não é inútil. Você, diga, está vivendo o processo, a etapa do deserto. Só isso. Você está nessa etapa. Interessante que um dia uma ovelha escapou e Moisés foi procurá-la. E procurando aquela ovelha, ele teve uma visão. Uma sarça incendiada.
E ele vem e olha para aquela sarça, porque esses pequenos arbustos no deserto era comum pegar fogo, mas havia uma diferença naquele fogo. O fogo queimava, a sarça ardia, mas não virava cinza. Ele disse: vou para lá. Não tem nada a ver com a árvore grande lá da novela da Record, viu, meu irmão? Porque aquilo lá não é uma sarça, aquilo lá é uma árvore. A sarça é um arbusto pequeno. E ele se aproxima, curioso, olhando. Você já imaginou 40 anos e nada diferente acontecia, a não ser isto? Algo diferente naquele dia. Era para comemorar, era para celebrar. Não, eu vou ver isso, porque tempo era o que ele mais tinha. Curiosidade de acontecer alguma coisa era o que ele mais tinha. E ele se vira para ir lá ver. E quando ele vem se aproximando, a sarça falou. Uma voz saiu do meio do fogo e disse: Moisés, o deserto pode começar repentino, mas a visitação no deserto também é repentina. Você vai ouvir a voz dele dizendo o teu nome: Moisés. Eu estava no monte, num deserto medonho, há vários anos, quando de repente eu estava orando e eu ouvi o meu nome. Alguém falou o meu nome e não ficou com medo. Falou Aparecido. Foi como um estrondar na expansão. Aparecido. E naquele monte, daquele retiro, eu caí no chão e tive uma visão de Deus. Aí eu entendi que era necessário passar por um período tão difícil, tão cruel. Mas eu entendi também que por mais que eu estava passando pelo deserto, havia olhos na eternidade que estavam me vendo. Por mais que você esteja passando período de deserto, há olhos nos céus que estão te vendo, olhando para você e anotando todos os dias da tua vida. Moisés, não chegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando, ele pisava ali todo o tempo com as ovelhas dele. E Deus disse: o lugar onde você está pisando é terra santa. O teu deserto é terra santa. O teu deserto é terra santa. É terra santa. Moisés não entendia. Por mais que ele estava ali todo dia levando as ovelhas para lá, levando as ovelhas para cá, e dizendo: esse deserto vai acabar comigo. E Deus estava dizendo: é terra santa. É terra santa. Esse teu sofrimento é terra santa. Essa tua batalha é terra santa. Essa tua luta é terra santa. Essas lágrimas é terra santa. É terra santa. Levante a tua mão, adore a Deus, porque há olhos de Deus olhando para você nesse deserto. Aleluia. A sarça queimou, a voz falou e ele entendeu. Terra santa. Interessante que quando Deus aparece para Moisés naquele deserto, traz a ele uma missão que era maior do que ele, porque a missão de Deus não será da sua estatura, será da estatura de Deus.
A tua missão não é medida pela tua trena, pelo teu tamanho, mas pelo tamanho do teu Deus. E Deus o comissiona. E sabe o que Deus disse para Moisés? Você vai voltar ao Egito, e o seu irmão Arão vai contigo. Você será Deus e Arão será o seu profeta. Olha o que Deus está fazendo. Assinando uma carta com o nome dele, Jeová, e entregando na mão de Moisés, e dizendo para ele: à sua disposição está tudo aquilo que você precisa, basta invocar-me, basta pedir, basta falar, você é voz de Deus. Você entendeu? Mas se ele não tivesse passado pelo deserto, ele não teria esse comissionamento de Deus. Agora ele está entendendo que Deus sempre esteve aí, que Deus jamais se ausentou, que Deus sempre esteve próximo, e que na hora de Deus a sarça ardeu, na hora de Deus o fogo queimou, a sarça não se acabou, e a voz falou: Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Deus vai falar, Deus vai falar contigo, mas não é você que vai apressar a voz dele, é na hora dele. Deus fala na hora dele, não na minha e nem na sua hora. E Moisés então é comissionado. Se ele não houvesse passado por essa experiência do deserto, ele não seria o Moisés que nós conhecemos, que saiu do Egito vendo o invisível, como diz o escritor aos Hebreus. Estava com os olhos firmados e buscava uma pátria que era superior àquela que ele havia conhecido. Agora nós temos a história de um outro personagem. Moisés morreu, porque por mais que Deus vai te usar, um dia você vai morrer. Eu sei que você não gostou da ideia, mas isso é verdade. Você já foi quantos aqui já foram em algum cortejo fúnebre? Levante a mão. Vixe, olha aí. E você acha que aquele que morreu lá é pior do que você? Você vai continuar vivo para a semente? Não, vai chegar um dia que vai chegar a nossa hora também. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu tenho entendido, não existe coisa mais gostosa do mundo do que morrer. Pensa numa coisa boa. Agora há pouco a gente cantou um monte de coisa aqui, de ver Jesus, vem Jesus. Não existe coisa melhor, irmão. Você vai embora para os céus. Não é para os céus que você quer ir? Quantos querem ir para os céus? Aleluia. Mas tem algum, quem sabe, não entendeu? Quantos querem ir para o inferno? Ninguém? Ninguém quer? Vocês também não são bobos não, hein? Nós cantamos céus. Eu nunca morri, irmãos, mas se eu morrer, tem certeza que eu venho dizer para você como é, tintim, sexta-feira 13 à meia-noite eu apareço lá, e vou dizer para você, quem chega aqui é o pastor Aparecido, não vou dizer com o nome Aparecido, vou dizer pastor Souza, para que você não se assuste, lá é um lugar bom, assim. Agora Moisés morre, livro de Josué capítulo 1, e então Deus chega para Josué e disse: o meu servo Moisés é morto, morreu. Então a etapa de Moisés termina com a sua morte,
Mas por mais que Moisés morreu, o projeto de Deus continua. Deus não morre. Você é filho de um pai que não morre. Você é filho de um pai que não adoece. Você é filho de um pai que não tem limitações. Você é filho de um pai, você está cansado de pedir uma grana para o seu pai e ele dizer não. Mas você é filho de um outro pai, que você pode pedir, e ele também vai dizer não. Ele é rico, dono do ouro e da prata. Então Moisés morre, Deus agora chama Josué para a segunda etapa do projeto dele. Moisés serviu muito bem até as campinas do Jordão. Agora do Jordão para frente, quem toma o comando é outro. Quem sabe você não é um Moisés. E você pode entender que Moisés teve apenas uns lances de viver na cidade lá no Egito. O maior tempo da vida dele foi viver no deserto. 80 anos da vida de Moisés foi no deserto, vivendo como ninguém, e agora vivendo como alguém, mas também no deserto, caminhando com o povo. Olha a vantagem dele ter vivido lá no deserto, esses 40 anos passados, porque ele tinha mais 40 com o povo até a terra prometida. Terminou a etapa de Moisés, e agora a etapa é da conquista. A etapa é diferenciada. É um novo líder. São novos os descendentes. Toda aquela geração de Moisés ficou do Jordão para trás. E uma nova geração agora vai avançar. Uma nova geração agora vai tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Ainda que Deus tinha prometido, mas não era fácil. As promessas de Deus não são fáceis. Não se esqueça disso. Eu tenho promessa de Deus, vai ser difícil. Porque quando Deus deu a terra para o povo, Deus disse que lá estavam 7 nações mais poderosas do que eles. E quando Deus disse, mas eu vou dar a terra para vocês, os que estavam na terra, habitantes, os naturais da terra, tornaram-se mais fracos? Tornaram-se mais frouxos? Não, meus irmãos, ao contrário. Se você sabe que um ladrão vai invadir a sua casa, você se arma. Assim foi eles. Saiu um povo do Egito, e eles estão caminhando em direção a Canaã, e vai conquistar toda a Canaã. Então vamos nos fortalecer, vamos fazer alianças, vamos nos confederar-nos, e vamos nos juntar, para que quando eles vierem, eles recebam contra eles a nossa resistência. Eu quero tanto ser usado por Deus. Você pensa que vai ser fácil? Eu quero tanto fazer algo extraordinário. Você pensa que vai ser fácil? Não, meu irmão. Não é fácil. A única coisa que você vai contar é com a presença dEle. Não é pelo fato de Deus estar com você que os teus inimigos se tornarão mais frágeis. Não é o fato de você andar com Jesus que os inimigos e os demônios se tornarão mais fracos. Não, meu querido. E então Deus chama Josué e disse: ser forte e corajoso. Se você notar, essa expressão tem pelo menos 3 vezes no capítulo 1 do livro. Ser forte e corajoso. Se Deus está mandando você ser forte e corajoso, é porque o que vem pela frente não será brincadeira. Não será pão comido.
ser forte e corajoso. Se você deseja que Deus te use para alguma coisa, escute esta palavra: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Aliás, com quem não tem coragem, Deus nem perde o seu tempo. Com quem não tem coragem, Deus nem vai perder tempo e aplicar alguma coisa. Você vai passar 300 anos sentando nos bancos da igreja sem fazer alguma coisa diferenciada. Mas se você se atrever a se colocar à disposição, Deus diz: ser forte e corajoso. Aleluia! Agora eles têm pela frente a primeira experiência, que é conquistar Jericó. E Deus poderia ter dito para eles: olha, treine mais, amole as espadas, prepare as lanças, não é assim? Se você vai para uma guerra, a primeira coisa que você vai fazer é preparar os seus apetrechos para batalhar. Tem aqueles que são expertos em faca, de lançar faca, treine isso. Aqueles que têm a facilidade de cortar pescoço, treine isto. Toda essa questão. E Deus não chega com isto. Deus chega com um mandamento, dizendo: olha, santifiquem-se. Santifiquem-se. Mas nós estamos indo para uma guerra. Sim. Você está indo para uma guerra. Não é um inimigo que está lá do outro lado? É. E o Senhor está pedindo para mim dar uma purificada na minha vida? É isso. Porque as guerras humanas são vencidas com armas humanas, mas as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. A nossa batalha não é contra sangue, nem contra carne. A nossa batalha é contra espíritos da maldade que estão entronizados nos lugares celestiais. E eles não se vencem na batalha humana, se vencem na batalha divina e espiritual. Aí Deus disse: santifique-se. A santidade é um ato voluntário, mas essencial para todos aqueles que Deus vai utilizar. Se eu e você queremos hoje santidade, precisamos tomar uma decisão. Queremos que Deus nos use, precisamos de uma decisão. Se queremos que Deus realmente esteja conosco na batalha, precisamos de uma decisão. Santidade. Santidade. Podemos cantar, mas se cantamos a Deus em estado de santidade, o louvor sobe. Podemos pregar, mas se estivermos em estado de santidade, a palavra chega ao coração. E a santidade é esta decisão. É um ato voluntário de consagração. Você vai se consagrar e dizer: Deus, eu me consagro por inteiro nas tuas mãos. Faça de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. E quando você toma essa atitude de consagração, de limpar a sua vida, de fazer todas as coisas dentro do parâmetro estabelecido por Deus, você está apto para ser usado por Ele. A santidade ou a santificação não leva o crente a evitar as dificuldades, mas capacita ele para enfrentá-la.
Josué tinha que enfrentar exércitos armados, mas ele convocou o povo para um ato de santificação, e a força daquele povo foi dobrada, foi maior, porque naquela guerra não era somente soldados de Jericó, era demônios, dominadores dos ares, dominadores de regiões, demônios poderosos. E demônios não têm medo de espadas, demônios não têm medo de armas de guerra, demônios têm medo de um exército santificado, embandeirado com a palavra santidade. Demônios não têm medo de coral de um madar que canta, demônios não têm medo de orquestra que toca, demônios não têm medo de obreiros que apenas sentam nas cadeiras. O medo dos demônios estão na consagração. O medo de Satanás é que se você se consagrar, se você se colocar na mão de Deus, aí ele vai ter medo, aí ele vai tentar te impedir com maior força, mas ele já sabe que a vitória já está na palma da sua mão. Você passa a santificar-se quando você tem um respeito pela palavra de Deus, um respeito para com a palavra. A Bíblia Sagrada, irmãos, não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é para ser desprezada, ela é para ser lida e aplicada na vida. Como diz o Salmo 1, que o homem abençoado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele disse: será como uma árvore plantada ao lado do ribeiro, ao seu tempo produz o seu fruto, as suas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Respeito com a palavra. A santidade também te leva a um esforço habitual de fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Não a tua vontade, mas a de Deus. Se não nascer no teu coração esse desejo, você não vai estar em estado de santificação. Quarto, o poder e a força do cristão está no seu compromisso com Deus e a sua palavra. Se o compromisso seu é maior com a sua namorada do que com Deus, Deus não poderá te usar. Se o compromisso seu é maior com o seu namorado do que com Deus, Deus não poderá te usar. Aí o menino conseguiu uma namorada, sabe Deus aonde? No outro dia ele chega aqui: pastor, eu estou mudando de igreja, estou indo para outra igreja porque conheci uma pessoa lá, estou indo para lá. Meu amigo, minha mãe dizia que pedra que muito rola não cria limbo. Não, meu amigo. E uns rapazes, graças a Deus que essa noite eles estão aqui na maioria, uns rapazes que eu nunca vi desse jeito. Se ela conseguiu te levar para lá, ela já está dizendo quem é que vai mandar.
Quem vai mandar lá na casa, se vocês chegarem à casa, quem vai mandar? E você já deixou de ser o varão, passou a ser o varela, ou então o varunca, manda ela e ele nunca. Não, meu irmão, não é assim que funciona. O seu compromisso com Deus, com as coisas de Deus, ela tem que estar de pé. Namorada, você consegue em qualquer lugar, basta ser bonito. Essa é a dificuldade, né? Depois dessa eu vou até tomar uma água. Compromisso com fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. A minha força está no meu compromisso com Deus. Nada desvia o meu compromisso com Deus. Eu estou compromissado com Ele. Todo o cabelo da minha cabeça está caindo, mas todo o cabelo da minha cabeça. A santificação te leva a viver na dimensão do Espírito Santo. Uma coisa é viver na dimensão natural, nesta nossa dimensão natural, e outra coisa é viver na dimensão do Espírito Santo. É diferente. E quando você se santifica, o Espírito Santo te traz para a dimensão dele. Essa igreja ainda está para ver um jovem totalmente consagrado na mão de Deus. O que Deus poderá fazer com ele, se ele vir para essa dimensão? A santificação é para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Josué disse: santificai-vos. Amanhã é maravilhas, hoje é santificação. Hoje é santificação. Se você quer que Deus pegue a chave da tua vida e tac, liga, comece a santificar agora, hoje. Faz um pacto com Deus. Você, moça, faz um pacto com Deus. Vou chegar no altar, vou chegar virgem. Faz um pacto com Deus, rapaz. Vou chegar no altar, vou chegar virgem. Vou dedicar a minha vida, vou consagrar a minha vida. Não importa o que o mundo está dizendo, falando, analisando e tentando colocar algumas marcas em mim. Eu vou chegar lá santificado. Nada vai atrair a minha atenção, nada vai conquistar o meu coração, nada será um duelo dentro de mim para quem tentar roubar a minha consagração a Deus. Eu vou viver para Ele, custe o que custar, eu vou viver para Ele. Custe o que custar, eu vou entregar a minha vida a Ele. Custe o que custar, a minha vida estará na mão dEle. Porque os jovens que virão nessa geração, que vai conquistar para Deus muitas coisas, serão homens e mulheres consagrados na mão de Deus. Deus procura os Elias, Deus procura os Eliseus, Deus procura os Paulos, os Pedros. Deus está procurando, viu, Pedro? Deus está procurando. Basta uma consagração hoje, tomar um posicionamento. Eu quero ser consagrado ao Senhor. Você já foi apresentado ao Senhor, quem sabe quando nasceu. Você já foi batizado nas águas em nome do Senhor. Mas será que você é consagrado ao Senhor? Será que você pertence mesmo a Deus? A santificação é para hoje. E depois disso, Deus faz uma promessa: Deus fará maravilhas no teu amanhã. O teu futuro não é isso aqui.
te prepare para as maravilhas de Deus. Deus fará maravilhas por você. Ele fará maravilhas por você. Como assim? Situações da vida, Ele intervirá, Ele virá ao seu socorro, Ele estará contigo, e Ele abrirá portas, fará milagres, fará coisas que você ficará de boca aberta. Por quê? Porque Ele fará maravilhas com você, Ele fará maravilhas por você. E você vai dizer: mas irmãos, eu me pego pensando muitas vezes de madrugada, e pela graça de Deus, aonde foi que Ele já me levou, e eu não consigo analisar com precisão. Eu simplesmente tomei uma decisão: Senhor, eu vou me consagrar para o Senhor. Eu me lembro até hoje o pastor que estava pregando na nossa pequena congregação. Era um culto de segunda-feira à noite. E o pastor disse: quantos que estão aqui, que quer consagrar a sua vida a Deus? Eu não entendia muita coisa, eu só sei que eu fui lá. E lá, da beira de um ribeirão fedorento, conhecido como Ribeirão Tatu, na cidade de Limeira, em uma favela, um barraquinho de barro, umas costaneiras de madeira e rebocado com barro. Eu não tinha 2 peças de roupa para estar no culto, eu não tinha nem calçado. Mas aquela noite, naquela segunda-feira, eu disse para Deus: eu consagro a minha vida. Se o Senhor tem algo para fazer comigo, eu estou aqui. E enquanto eu estava ajoelhado lá na frente, eu senti que uma tocha humana se colocou ao meu lado. Eu fiquei com medo. Eu abri os olhos para ver o que estava acontecendo, se a igreja estava pegando fogo, o que estava acontecendo. E eu senti lá dentro da minha alma Deus falando comigo e dizendo: hoje eu tomo a tua vida nas minhas mãos. Oh, meu querido irmão, e se Deus fez comigo, Ele fará com você. Se Deus pode me encontrar naquela favela e me dar uma oportunidade que eu jamais sonhei, Ele pode fazer com você, porque eu não sou melhor do que você. Você está na hora de receber de Deus esta maravilha. Aleluia. Deus fará maravilhas em você. Primeiro Ele fará por você, agora Ele fará em você. O que Ele pode fazer de tão maravilhoso em você? Oh, meu querido irmão, o que Ele pode fazer em você? Eu quisera tanto que você visse uma foto minha. Oh, mas como eu sonharia de ter uma foto daquela época. Até isso Deus eliminou da minha vida. Pensa num sujeito feio, multiplica por 10. Feio. Eu tinha um apelido de caveira. Um cabelo que parecia não era uma casa de piolho. Uma coisa horrorosa, espantosa. Para ser espantalho em fazenda, era um serviço que eles poderiam me contratar. Canelinha seca, bichinho mal acabado. E olha o que Deus fez. Até a irmã Francisca se apaixonou. Então isso é milagre. Isso é milagre, meu irmão. Deus fará maravilhas
você. Em você, por você, em você. A mudança é tremenda. Ele te colocará em contato com pessoas que mudarão a sua história para sempre. Ele conectará você em lugares e ambientes que você jamais imaginou. Quando eu nasci, há 60 anos atrás, esta igreja já tinha 20 anos de existência. Minha alma te louva, Senhor. Eu estava lá naquele ponto, lá no fundo, escuro, e eu estava orando e agradecendo a Deus lá bem naquele canto, por tudo que a gente tinha conseguido. E nós tínhamos acabado de colocar esse piso, e eu estava dizendo: Deus, muito obrigado. Sabe o que ele me falou lá naquela esquina, perto daquele vidro? Ele disse: eu guardei isso para você. Eu guardei isso para você. E eu pude entender que lá naquela barranca do Ribeirão Tatu já havia um projeto armado na eternidade para a minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por um acidente de percurso. Não, eu não estou aqui por beleza, por boniteza, ou porque tem um pai que já é pastor. Não, eu estou aqui porque Deus disse: farei maravilhas em você. E se Ele fez comigo, Ele faz com você. Ele faz com você. E Ele também fará maravilha com você. Com você. Santificai-vos, porque eu farei maravilha por você, em você e com você. Com você. Qual foi a maravilha que Deus fez com Josué? Por Josué. Eu creio que havia muita gente ali que queria ocupar o cargo de Moisés quando Moisés morreu. Havia muitos que desejavam estar no lugar de Moisés. Mas Deus disse: é você, Josué. Aquilo que Deus vai fazer com você é com você. Qual foi o milagre e a maravilha que Deus fez em Josué? O tornou ele comandante do exército. De um serviçal de Moisés a comandante do exército. Quais foram as maravilhas que Deus fez com Josué? Nenhuma batalha. O dia estava querendo escurecer, e Josué olhou para os céus e disse para o sol: para. Se deteve a rotação. E o escritor do livro disse: nunca houve algo semelhante em que Deus ouvisse a voz de um homem. E Deus disse no versículo 7: hoje eu começo a exaltar o teu nome.